Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago 1, do versículo 19 até o versículo de número 27, até o final do capítulo. Tiago 1, do 19 até o 27. Assim diz o Senhor nosso Deus. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Hoje nós chegamos ao capítulo 4 do nosso livro, A Razão para Crer, respostas básicas às objeções mais comuns contra o cristianismo, que é um livro sucinto. Ele, se você for observar o seu conteúdo, a quantidade dele, né, a quantidade de páginas, é bem sucinta, mas objetivo e profundo, sim, pois trata de assuntos importantíssimos que desafiam a nossa fé já há muitos anos. Trata-se de um manual bem básico, tanto de apologética, isto é, de defesa da fé cristã, bem como também de discipulado. Por isso, como já falei para vocês outras vezes, a importância de tratarmos esse assunto aqui ao longo do ano inteiro, para não apenas defendermos a nossa fé, mas ao mesmo tempo também caminharmos no discipulado de Cristo. O tema da aula de hoje, do nosso estudo de hoje, o título do capítulo é o seguinte: o cristianismo é uma muleta para pessoas fracas. Lembre-se que os títulos, eles são assim tão enfáticos porque o conteúdo do capítulo envolve uma defesa da fé cristã, partindo do pressuposto que ela foi atacada em alguma área. Então o título traz o resumo do ataque que está sendo tratado aqui em questão. Então o de hoje é esse: o cristianismo é uma muleta para pessoas fracas. E logo no início do capítulo, o R6 Pro ele aborda aqui a questão do porquê que os adversários do cristianismo, eles atacam a nossa fé. Na verdade, a maneira pela qual é o seu ponto primário que ele aborda aqui. Ele cita como argumento, logo no início, o fato de que as pessoas, isso já apresentando a questão, as pessoas, os adversários da fé cristã, eles veem o cristianismo como uma religião inventada pelo homem. Na verdade, para ser honesto, essa fala ela acaba sendo também usada contra as demais religiões, não apenas o cristianismo. Contudo, o ataque principal, e não seria diferente, uma vez que esta é a religião única e verdadeira, o cristianismo, única que eu digo no sentido de ser verdadeira, colocando melhor, ele sofre mais ataque do que as demais religiões, e esse é um dos ataques, como eu falei, uma muleta para pessoas fracas. E por que o homem inventa
inventou a religião, segundo aqui R6 por hora, exatamente para servir como um amparo contra o medo e contra as suas fraquezas. Porque o homem tem medo de circunstâncias adversas, ele cita aqui algumas, ele necessita criar alguma coisa que possa lhe servir como uma defesa para enfrentar os seus medos e para enfrentar as suas fraquezas. Logo em seguida, ele traz 2 pontos aqui principais, pelo menos nesse capítulo, para nos nortear quanto a possíveis medos, ou melhor, medos reais, colocando isso de forma mais clara, mas ao mesmo tempo que a maneira de lidar com isso, segundo esses pensadores, é criando uma religião para poder enfrentar esses medos. O primeiro medo aqui, que é destacado pelo R6 Pro, que foi assim elaborado pelo tão conhecido autor Freud. Ele cita Freud dizendo que Freud ele afirma que o cristianismo ele é inventado com o argumento, ou melhor dizendo, com a razão de usar isso para defender o homem das forças da natureza. Pense, por exemplo, em furacões, tempestades e tantas outras coisas que acontecem na natureza. O homem, para lidar com esses pavores, com esses medos, ele cria a religião para poder enfrentá-los. Claro, como eu disse, o ataque aqui de Freud não é apenas ao cristianismo, ele acaba sendo também às demais religiões, quando ele afirma que características e personalidade humanas são dadas a forças impessoais, como terremotos e tempestades, com o fim de quê? Veja, se você atribui a uma tempestade, a ela, algum tipo de caráter pessoal, alguma pessoalidade, você terá condições de lidar com ela. Se é uma força impessoal, você não tem controle. Se é algo que não tem nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de razão, você não tem como subornar esse adversário, você não tem como implorar que ele vá embora. Nada do que você faça contra as forças da natureza pode resultar em algum tipo de vitória para você contra a força delas. Por isso, segundo Freud, o homem ele cria a religião para lidar com essas forças. E aí, uma vez que essa força já não é mais impessoal, mas agora é pessoal, que ela pensa, que ela tem afeições, você pode, de alguma forma, barganhar com ela. Fazer alguma coisa para que o sofrimento e os problemas que essas forças trazem sejam amenizados. Nós sabemos que ao longo da história isso aconteceu. As inúmeras religiões pagãs que interpretaram as ações da natureza como se fossem se referindo a vários tipos de divindade, correlacionados a várias divindades. E assim apresentavam sacrifícios, tributos e outras coisas em culto a essas coisas, querendo de alguma forma apaziguar o furor delas. E até mesmo ganhar alguma coisa em troca. Semelhantemente, os cristãos, nessa mesma teoria freudiana, inventam o cristianismo, inventam esta religião para também, de alguma forma, lidar com essas forças. Vendo Deus como se fosse uma espécie de avô bondoso, um mensageiro cósmico, ou até mesmo uma espécie de guarda celestial, guarda-costas celestial, que está sempre disposto a proteger os seus. Então, por causa do medo, por causa do pavor, o homem cria a religião. E o próprio cristianismo, como eu disse, ele é o principal alvo desse ataque. Há uma outra razão para o homem, segundo esses pensadores, esses escritores, inventarem a religião. O outro citado pelo R6 Pro é Karl Marx. Diferente de Freud, Freud aponta para o medo da natureza. Já Karl Marx, ele explica o surgimento da religião
em termos econômicos. Não seria diferente, não é? Essa é a teoria dele. É uma invenção das classes econômicas para controlar ali a população, no caso os ricos, controlando os mais pobres. Se você tem uma religião, você tem a ideia de um ser superior que possa lhe prover algo, e até mesmo pensando em termos escatológicos, pensando em termos futuros, ou seja, você que é pobre pode não ter nada agora, mas no futuro, quando você morrer, tal divindade promete a você que você herdará isso e aquilo outro. E isso faz, segundo Karl Marx, manter o pobre debaixo desse jugo, controlado por esses opressores, na esperança de que um dia, após a morte, eles possam usufruir de coisas que apenas os ricos usufruíram nessa terra. Então é um instrumento de controle, nesse caso específico aqui, para controlar a massa com relação à questão econômica, mantendo os fracos e pobres cada vez mais debaixo do seu jugo, e assim enriquecendo às custas destes. Então, para Karl Marx, a religião, como ele disse, é o ópio do povo. Você deve ter ouvido essa expressão, e até lido sobre isso. O ópio do povo. Ou seja, a religião serve como uma espécie de anestésico, uma droga para anestesiar a população e deixá-la ali dormente e controlada pelos mais poderosos. Diante disso, você pode se perguntar assim, mas essas razões que são apresentadas, medo da natureza, das forças da natureza, bem como também da própria, as questões econômicas, de alguma forma, não faz sentido dizer que o homem tem sim medo disso e ele é capaz de criar religião por causa dessas coisas? Sim. O argumento ele não é de todo errado. Digo, com relação ao fato de que o homem é capaz de criar religião, de criar algum tipo de meio subterfúgio para ele lidar com os seus medos. Contudo, uma das coisas que o nosso autor aponta para isso, para responder essa questão, começar a respondê-la, é que esse argumento por si só, ele não é suficiente para você remover a ideia de que existe um Deus, de que há uma religião verdadeira. A mera existência de temores particulares e, com isso, levando homens a criarem uma religião ou criarem religiões, não é suficiente para você rejeitar a ideia de que há uma que seja verdadeira, que há um Deus verdadeiro. Por quê? Como é que ele começa a responder isso? Porque o próprio ateu também tem seus medos particulares. Mesmo aquele que nega a existência de um Deus, ele tem os seus pavores. Não apenas com relação à força da natureza, não apenas com relação às questões econômicas, mas a tudo. O ateu, ele também tem os seus medos. E se você parar para pensar bem sobre isso, o ateu é que tem ainda muito mais razão de querer, razão que eu digo, motivo, para querer suprimir qualquer ideia de uma divindade que exista. Uma vez que ele tem que lidar com a ideia do juízo. Logo, a fala aqui de Freud, de Karl Marx e todos que negam a existência de um Deus, ela, na verdade, parte da seguinte premissa: a inexistência de Deus. A inexistência de Deus ela é presumida. Ela é simplesmente presumida, ela não é provada, é isso que eu quero dizer. Não há uma prova da existência de Deus. Há apenas uma presunção. E partindo dessa presunção, eles argumentam que a religião é criada por causa dos pavores, dos medos. Ele traz para nós, ou recém-exprou, uma ilustração que eu acho formidável com relação a um tribunal. Pense na questão de um tribunal, de um julgamento.
Imagina uma pessoa que ela tem tanto o motivo como os meios para executar um crime. Ela tem o motivo e ela tem os meios. Isso, na argumentação de um promotor, de alguém na acusação, é muito forte para servir como uma acusação para aquela pessoa. Por quê? Porque ela tinha tanto o motivo como os meios para executar. Mas por si só, isso não comprova que a pessoa é culpada, ainda que um assassinato tenha sido cometido. Você precisa, sem sombra de dúvidas, de evidências. Sem evidências, você não pode ser absolutamente concreto na sua afirmação. Então, por mais que os ateus digam assim, olha, o homem tem motivo para criar uma religião, ou no caso, várias religiões, ele tem motivo. Eles apresentam os medos, sejam da força da natureza, ou seja, econômico ou algum outro. Então tem um motivo. E tem os meios. O homem tem capacidade, o homem tem habilidade para inventar. Ele é criativo. Logo, se ele tem o motivo e os meios, aí vem o argumento sendo falacioso, porque por si só, o motivo e os meios não provam essa conclusão. Eles presumem a inexistência de Deus. Você está entendendo o que o argumento aqui está lhe trazendo? Você está colocando em outra forma. Qualquer ateu, e assim você vai falar isso, claro, principalmente porque você tem a fé verdadeira, mas usando apenas a lógica aqui nesse momento. Qualquer ateu, ele parte do pressuposto da inexistência do Criador, de Deus. Em outras palavras, ele não tem evidências, ele não tem provas, ele pressupõe. Pressupor ou presumir é bem diferente de você ter a evidência que comprova. São duas coisas distintas. Então, todo esse argumento deles aqui, de Freud, Karl Marx, usados em torno aqui da natureza e da questão econômica para provar que Deus não existe, na verdade, não prova absolutamente nada. Nada. Spurgeon chega a dizer o seguinte, inclusive, que tanto a existência das religiões em si, bem como também a sua não existência, se não tivesse ninguém sendo religioso, por si só, isso não teria como evidenciar se existe um Deus ou não. Sim, nós sabemos que, pelo fato de Deus ter criado todas as coisas e colocado no homem, gravado no seu coração a sua lei, e o feito a sua imagem e semelhança, inevitavelmente o homem demonstraria, mesmo após o pecado, algum tipo de reflexo da divindade, como ele tem feito. Mas se Deus tivesse feito o homem de outra forma? Se Deus não tivesse colocado essa impressão dentro do homem dessa maneira? Você está conseguindo entender? Deixa eu tentar ser mais claro ainda. O fato de o homem reverberar através de várias falsas religiões, adoração, culto, tentando se apegar a alguma coisa maior do que ele, de fato, nós sabemos que isso torna-se também um certo sinal de que há um Deus. Mas eu quero dizer que isso por si só não comprovaria também a existência de um Deus, ainda que aponta mais para essa direção do que o existir o não religioso. Em outras palavras, o que tem que ser usado como argumento principal não é simplesmente as emoções ou como psicologicamente o homem reage às circunstâncias adversas da vida. Mas nós temos que olhar, e ele aponta para isso, especialmente para a história. Para a história. Abra sua Bíblia em Romanos 1. Romanos 1, quero que você veja esse texto, nós vimos no último estudo, mês passado. E ele é um texto que vai ser usado com frequência, porque trata essas questões com relação à negação da divindade. Romanos 1, veja Romanos 1, versículo 18. Pode ler quem encontrar. Eu já falei várias vezes sobre esse texto aqui. A ideia aí é de sufocar o conhecimento, de suprimir o conhecimento.
Paulo aqui diz que o homem ele recebe uma clara revelação de Deus, ele recebeu através da própria revelação geral. Isso é testemunhado todos os dias, através da criação. Mas o que ele faz com essa revelação? Ele reprime essa verdade, ele sufoca esse conhecimento. E assim ele se recusa a reconhecer o que é a verdade. Ela está diante dos seus olhos, mas ele a nega. E ele nega por quê? Sim, a ideia do medo está presente. Ele nega esse conhecimento do divino por conta do pavor e medo que causa em sua consciência. Há um medo enorme pelo fato, isso é um homem caído, pelo fato de existir um Criador. A gente vai ver já as implicações disso. Lá para o versículo 25, no capítulo 1 de Romanos, versículo 25. É bom explicar isso, porque o texto de Romanos 1, ele não fala apenas, não se aplica apenas àqueles que são chamados assim de ateus, que negam a existência de Deus de qualquer forma. Não é apenas esses, mas também aqueles que negam a Deus, distorcendo o Deus verdadeiro, fazendo deuses para si. E esse é o ponto principal do texto, você vai ver isso nos versículos subsequentes. O homem caído, ele faz para si um Deus segundo a sua imagem e semelhança, segundo os seus próprios pensamentos, segundo ao que ele vê na criação. Então, nem todo mundo que nega ou sufoca esse conhecimento, suprime esse conhecimento, está necessariamente dizendo que não existe nada superior a ele. Na verdade, você escuta muitas pessoas que não creem em Deus dizendo o quê? Eu creio num poder superior. Existe um poder superior. Existe alguma coisa que seja maior do que nós. Essa também é uma forma de negar a Deus. Não apenas em termos ateístas, de forma tão explícita e direta, mas também distorcendo o teísmo. E afirmando, há sim um Criador, há sim alguém superior a algo ou alguém. Mas esse poder superior, ele não passa disso. Ele não passa disso. E por quê? Porque a questão do medo está, sim, presente. Então, pastor, com essa fala, nós podemos dizer que Freud e Karl Marx e outros ateus, eles estavam corretos em afirmar a criação da religião por causa de algum tipo de pavor, por causa de algum tipo de medo. Bem, a criação da falsa religião, sim. Não da religião verdadeira, obviamente. Mas a religião falsa, ou todas as religiões falsas, todas, envolve isso sim, o aspecto do medo, do pavor, do Criador. O problema é que eles, quer dizer, um dos milhares de problemas que eles tiveram, né? É que eles atribuem isso a todas as religiões, ao próprio cristianismo. Mas o homem, por conta do seu medo, criar falsas religiões, é claro que ele faz isso. Por que ele faz isso? Porque ele foge do Deus único e verdadeiro, do Criador de todas as coisas. E aí, em seguida, eu quero tentar ser breve em cada um deles, que são 5 pontos, tentar ser breve. Sproul, ele traz aqui 5 aspectos que são mais significativos no seu entendimento acerca do ser de Deus, que trazem desconforto ao homem caído. Então, há 5 atributos do Senhor que trazem medo ao homem caído, que não quer nenhum compromisso com Deus. E o primeiro é a ameaça da santidade. Abra sua Bíblia em Isaías 6, do versículo 1 ao versículo 6. Isaías 6, do 1 ao 5, perdão. Isaías 6, do 1 ao 5, eu peço que você leia.
que está acontecendo aí? Muitas coisas estão acontecendo, mas eu quero destacar apenas uma, que é o que o nosso autor faz. Isaías, ele se depara com a santidade de Deus e ele afirma estar perecendo, como se estivesse sendo despedaçado mesmo. Uma sensação de ser aniquilado. E por que isso acontece? Porque uma coisa é você, e aqui imagine, o profeta Isaías, homem piedoso, temente a Deus. Uma coisa é você se comparar aos demais homens do seu país e da face da terra. Em santidade, em piedade. Uma outra coisa totalmente diferente é comparar-se ao único que é santo, santo, santo. É a partir da perspectiva de quem Deus é, que Isaías enxerga quem ele é. Que nós temos aqui em Isaías 6, e isso é visto em outros textos da palavra de Deus, e Calvino comentou muito bem sobre isso, é que nós só podemos conhecer a nós mesmos a partir do conhecimento de Deus. Você conhece quem Deus é, para depois conhecer quem você é. Um pecador comparando-se com o Deus Santo, isso é algo que não tem comparação. Mas é porque a gente está pensando aqui em categorias de santo, 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 e aqui o pecador. Claro, o contraste é maior. Mas o texto fala sobre serafins que cobriam seus rostos. Eles não estavam em pecado, esses anjos. Eles não estavam impuros e imundos diante do trono de Deus. Não. São anjos santos. Mas até mesmo os anjos santos precisam cobrir a sua face diante da glória da santidade do único que é santo, santo, santo. Percebe o quão distante nós estamos? Quão fora da realidade é você querer comparar-se à santidade de Deus? Outros que experimentaram isso também foi o próprio Jó e o profeta Abacuque. Agora vá para o texto de Marcos. Marcos capítulo 4. E eu peço que você leia do 36 ao 41. Marcos 4, do versículo 36 ao 41. E veja como esse texto exemplifica muito bem tanto a questão aqui de quem Deus é, nesse caso, Deus encarnado, Deus Filho, bem como também essa questão das forças da natureza presente aqui no texto. Veja, Marcos 4, 36 a 41. Veja, aqui, meus irmãos, nós temos uma combinação única de uma descrição do terror dos homens com relação ao poder da natureza, aliado ao medo humano do sagrado, daquilo que é santo, ou nesse caso, daquele que é santo. Observe como a narrativa ela fala do medo dos pescadores, daquela tempestade súbita. Só que mesmo depois que a tempestade ela cessou e o mar se acalmou, eles estavam possuídos de grande temor. A força da natureza foi controlada, mas o temor, o ser possuído de grande temor ainda existia, na verdade, com um grau ainda mais aumentado. O medo do santo, esse pavor do santo ainda maior em comparação à força da natureza, a ponto de eles falarem, quem é este? Ou, em outra tradução diz, que homem é este? Que homem é este? E aí você não tem como não pensar
na teoria furada de Freud com relação ao cristianismo, nesse caso. Por quê? Ora, se a teoria dele pudesse ser usada para se aplicar ao cristianismo, o homem criou o cristianismo com o fim de evitar o medo, o pavor das forças da natureza. Nós teríamos um problema aqui com esse texto, que diz justamente o contrário. O nosso Deus encarnado, ele controla a natureza de tal forma que aqueles que testemunharam isso ficaram espantados muito mais com a ação dele do que com a força da natureza. E aí o Spru fala o seguinte, escute. Certamente, o não santo pessoal é menos ameaçador do que o não santo impessoal. Ou seja, o não santo pessoal, imagine aqui, força da natureza, que de alguma forma você pode argumentar com ela, que tem algum grau de pessoalidade ali, ou sei lá, algum tipo de divindade por trás dela, que você imagina, que controla a tempestade, o deus da tempestade, o deus do furacão, o deus do vulcão, e aí você começa a argumentar com ela. Mas só que essa divindade que você adora e tenta ali, de alguma forma barganhar, essa divindade, ela não é santa, não é retratada com a mesma santidade que a Bíblia fala de Deus. Então, um ser pessoal que não é santo, é claro que não é tão ameaçador quanto um não pessoal, ou seja, uma mera força que não é santa. Mas e quanto, ele pergunta, e quanto ao santo que é pessoal? Uma divindade, ou seja, você está se relacionando com alguém que é sim uma pessoa, mas que é santa. Santa. Ele diz assim, o homem pode de fato inventar uma divindade pessoal para protegê-lo da natureza, mas ele inventaria uma divindade santa pessoal, cuja santidade é ainda mais terrível do que as forças da natureza? O homem faria isso? Uma coisa é inventar uma força ali pessoal que pudesse livrá-lo da natureza, mas veja, uma que é santa e que pode lhe condenar e pode lhe castigar, o homem inventaria isso? Segunda ameaça, a ameaça da onisciência. A ameaça da onisciência. Todos nós, o Spru fala isso, todos nós temos um receio de sermos observados, com relação especialmente aos segredos mais bem guardados que nós temos em nossas vidas. Ninguém quer exposição da sua privacidade. Ele até usa a expressão, há esqueletos bem guardados nos armários de todo mundo. Mas se Deus é onisciente, e Ele é, logo todo o armário de todos nós é transparente diante dos seus olhos. É interessante como desde a queda, quando o homem cai ali no Éden, a primeira maneira de manifestar a sua consciência de pecado é perceber a sua nudez e não querer ser visto por Deus naquela condição. E isso ocorre em toda a Escritura Sagrada. A tentativa de fugir dos olhos de Deus, de fazer algo como se fosse possível longe da sua vista, que ele não pudesse contemplar. Por quê? Porque a sensação de culpa, o medo que toma conta do coração é tão grande que nós não queremos nem mesmo que Deus olhe para nós. Então alguém que não crê em Cristo, pensar num Deus que é santo e é onisciente, sem dúvida, irmãos, isso também traz desconforto. Pensemos em nós, que somos cristãos, que de fato tememos o Senhor. Quando você peca que ninguém vê, seja no que for, por exemplo, na sua mente, só você sabe disso.
quando você medita na verdade que o que você acabou de pensar, quando você é lembrado, minha mulher não viu, meu filho não viu, ninguém viu, mas Deus sabe. Isso não traz temor ao teu coração? É claro que traz, para um cristão verdadeiro. E ficamos envergonhados. E quantas vezes nós, que não é correto, tá? Queremos deixar de orar, de falar com Deus, de falar para Ele que nós confessar o pecado, com vergonha do que nós pensamos ou falamos, que Ele ouviu, que Ele viu. Quando na verdade deveria ser a atitude de correr sim para o Senhor e confessar o pecado. Então, o saber que Deus é onisciente traz sim esse desconforto para o pecador. Quanto mais para o pecador não arrependido, para o pecador que não crê e não teme a Ele. Ele não quer isso. Ele não quer ninguém lhe vigiando. Terceiro lugar, terceira ameaça. A ameaça da soberania. Se existe um Deus, necessariamente, você e eu, nenhum de nós, é livre para fazermos o que der em nossas telhas. Fazer o que bem entender. Porque se existe um Deus e Ele é, de fato, para ser Deus, precisa ser soberano, senão Ele não é Deus, logo Ele possui um padrão de conduta, ética, a sua lei. E eu, como sua criatura e seu servo, eu tenho a obrigação de lhe servir, de lhe obedecer. Foi o que a serpente fez lá no começo também de tudo. Foi o que ela fez. Ela propõe ao homem, ali a mulher primariamente, a ser como Deus, como se isso fosse possível. Mas veja o quão ardilosa ela foi, o quão mentirosa também. Por quê? Porque se há um Deus, ninguém pode ser Deus. Ninguém pode ser Deus. A promessa era mentirosa. Ninguém pode ser Deus. Havendo um Deus, não pode existir outro Deus. Só há um Deus, irmãos. Então prometer isso é mentira. É ímpio. E o homem, qual é a busca do homem em sua vida, o homem caído? É tentando, de alguma maneira, usurpar o lugar do Altíssimo. E faz isso de várias formas. A gente tende a pensar apenas nos cientistas que não creem no Senhor, não é verdade? Aquele cientista ateu que quer se fazer como Deus. Só que isso é uma máxima na vida de todo ímpio, em um maior ou menor grau. Ele tenta se assemelhar a Deus. Deus é soberano, e isso ameaça o homem. Ameaça o homem. Quarto lugar, a ameaça da onipotência. Aí vem aquela fala, você já deve ter ouvido isso, que eu até citei há pouco. Há um poder superior. Quem diz isso não vai ultrapassar esse limite, a não ser que creia no Senhor. Por quê? Porque o máximo que ele consegue declarar é que há um poder superior. Caso ele diga que esse poder superior tem todo o poder, isso implica em quê também? Se ele tem todo o poder, logo eu estou em suas mãos. Não é alguém apenas que tem um poder superior a mim, mas ele tem todo o poder. Tudo está em suas mãos. Na verdade, ele não apenas me fez, mas eu só estou respirando nesse momento por causa do seu poder. Ele me criou e ele com o seu poder me sustenta. Basta ele não querer mais que eu continue respirando, que isso acontece. Porque ele tem todo o poder, ele é onipotente. Então, há uma tentativa de negar a onipotência de Deus também. Não se admite isso. E nós temos, sim, dificuldades com esse assunto. Na verdade, nós temos o medo, o pavor, ele é gerado em nós com o receio das consequências de uma punição, por exemplo. Imaginando aqui alguém que faça algo contra uma autoridade, como um policial, e ele sabe que o instrumento que o policial tem em suas mãos, ele vai usar contra ele se for necessário, como um cacetete, ele vai bater nele. E aquilo vai, se por trás dessa imagem, vai trazer pavor. É bem verdade que alguns são bem responsáveis e estão tão entregues ao seu pecado que vão para cima da autoridade ainda com o instrumento contra ele. Mas de forma geral, o homem tem medo de receber uma punição através de um instrumento de correção, que mostre ali uma força maior do que a dele. Quanto mais pensar em termos
de um poder que é infinito, que tem condições de lançar a sua alma juntamente com o seu corpo, que serão ressurretos, não apenas dos crentes, mas também dos ímpios, no lago de fogo e enxofre. Esse é o poder. Ele tem poder para fazer isso. E não tem como você argumentar contra. Você não tem nada para persuadi-lo, nada que possa... você não tem força para escapar disso, contra esse poder. Aí imagine a cabeça do ímpio. Santo, onisciente, soberano e onipotente. Nada do que eu faça poderá por escapar das mãos dele. Em último lugar, ele cita a ameaça da imutabilidade. E aqui é o argumento que fecha a questão de uma vez por todas. Deus é imutável. Significa isso? Ora, não existe nenhum tipo de esperança para que um dia Deus mude. Deus não vai se corromper. Deus não vai aceitar suborno. Deus não vai se tornar menos santo para encaixar os pecadores em seu reino. Pecadores sem serem redimidos, é claro. Ele não vai mudar as suas palavras de advertência de punição eterna contra aqueles que se rebelaram contra ele. Ele não vai fazer isso. O que ele disse é e sempre será. Ele é imutável. Imutável. Vou fazer a citação direta aqui do que ele disse nesse momento, nesse trecho aqui. Não há esperança de que amanhã Deus comprometa a sua santidade. Não há chance de que Deus caia e se torne contaminado pelo pecado como nós somos. Não há a mais remota possibilidade de que Deus seja afligido pelo endurecimento das artérias e comece a ter lapsos de memória. Sua visão nunca ficará fraca, de forma a podermos escapar de seu olhar. Sua onipotência nunca será diminuída pela atrofia e fraqueza muscular. Sua soberania nunca será derrubada por um golpe de Estado. O que quer que Deus seja agora, Ele será para sempre. Sendo assim, para me relacionar bem com Deus, sou eu quem deve mudar, não Ele. É o que exatamente a falsa religião faz, como nós vemos em Romanos 1. A falsa religião, ela muda Deus, ela no caso, em teoria, ela transforma a divindade ao seu bel prazer, conforme os seus desejos particulares, mas não tem o menor interesse de se conformar à sua vontade. Assisti isso aqui outras vezes e falo para você fazer isso, mas faça com muito cuidado, é claro. Observe como alguns ímpios dão algumas entrevistas e falam em lugares aí acerca de Deus, acerca do Deus verdadeiro, Deus que a Bíblia revela, né? Quando ele é confrontado com algum ensinamento bíblico, eles começam a tentar argumentar contra Deus, normalmente, sempre na raiz, rejeitando esse conhecimento de quem Deus é. É insuportável para o ímpio. Ele vai questionar a justiça, dizer que isso não é justo. Vai dizer que, não, se for assim, então, não é, sabe, sempre atacando quem Deus é. Que ensino terrível, irmãos, é esse, que ele acabou ganhando força em nosso país, especialmente por conta do evangelicalismo, que é a ideia de que o pecador, ele quer aceitar a Cristo, ele deseja Deus. Basta que você dê a oportunidade, ele vai crer no Evangelho. Basta você levar e, se você insistir até, ele vai... Isso é mentira. A Bíblia não fala isso. O homem, ele, sem Deus, está morto, ele não quer nada com Deus. Nada. Nada. O problema é que nós não temos, muitas vezes, na verdade, quem fala isso não tem o conhecimento verdadeiro de quem Deus é. O Deus verdadeiro, ele é odiado pelo ímpio. Ele é odiado pelo ímpio. Se você ouvir da boca de um ímpio falando alguma coisa positiva sobre Deus, pode observar que o que ele falou, ou ele não sabe o que está falando, ele não está falando alguma coisa que ele acha que é daquele jeito e não é. Ou então, no máximo, é algum tipo de... talvez um atributo seja mais palatável a ele, como o amor, ele vai elogiar. Não, de fato, Deus é amor, ele vai ser aprazível ao seu coração, ele vai elogiar isso. Mas se ele começar a ouvir quem Deus é na sua totalidade, ele vai demonstrar o seu ódio por Deus, que já existe no seu coração. A não ser que ele seja convertido. Enquanto isso, ele odeia Deus.
do fundo da sua alma. Por isso ele cria religiões, ainda que não apenas seja ateu, negando Deus completamente, mas também fazendo isso através de outras falsas religiões. Deixa eu ler aqui essa última parte, no final do capítulo já, as páginas 61 e 62, 61 e 62, ele coloca aqui alguns pontos importantes a serem lembrados. Primeiro, ele pergunta, né? O cristianismo é uma muleta para pessoas fracas? Primeiro, todos nós precisamos de uma muleta. Em certo sentido, devemos concordar que o cristianismo é uma muleta para pessoas fracas. Mas porque somos todos aleijados, é uma muleta de que todos precisamos. A questão é, a muleta tem alguma base na realidade? Ou é uma ajuda artificialmente concebida? Nós inventamos a Deus que precisamos dele? Segundo, ele fala sobre as necessidades emocionais, psicológicas, que podem nos levar a inventar um Deus. Ele diz assim, temos que admitir, tanto aos Freuds da vida, Sartres, né, da vida, Marx, deste mundo, que nós queremos que haja um Deus, que seríamos capazes de inventar Deus, mesmo que não houvesse um. Devemos reconhecer que existem muitas coisas sobre a vida que nos ameaçam. Uma força da natureza, o perigo da doença e a inevitável ameaça da morte. Ou seja, essas coisas em si não são mentiras. De fato, existem esses medos, esses pavores. Terceiro, necessidades psicológicas também podem nos levar a negar Deus. Deus é uma ameaça para nós também. O ateísmo também pode ser colocado como uma muleta motivada pelo desejo de escapar do julgamento divino. O ateu deve reconhecer que a muleta pode ser para o outro pé. Ou seja, o que ele está falando aqui? É o seguinte, se o ataque é possível alguém criar uma divindade por causa de tais medos, em contrapartida você deve argumentar, mas também isso é verdade com relação ao ateu. Ele também pode estar se confiando em seu ateísmo para, por causa do seu medo, negar Deus. Ou seja, o argumento final para provar a existência de Deus ou não pode ser baseado nessas experiências. É isso que ele está dizendo. Quarto, o Deus bíblico é mais ameaçador do que a própria natureza. Quinto, a santidade, a onisciência, a soberania, a onipotência e a imutabilidade de Deus fazem dele uma assombrosa ameaça para nós. Sexto, até mesmo os cristãos diluem o caráter do Deus bíblico. O Deus cristão é espantoso e, com frequência, nós reduzimos o seu caráter dentro da igreja cristã. E sétimo, a verdade do cristianismo não pode ser determinada pela psicologia. Um estudo sobre as necessidades e preconceitos humanos nos mostra muito sobre nós mesmos, mas nada sobre se Deus realmente existe ou não. Devemos notar a diferença crucial entre a questão de como a religião pode ter começado e como de fato começou. Abra sua Bíblia no Salmo 38, aqui a gente encerra. Salmo 38, do verso 1 ao verso 4. Salmo 38. Eu lerei aqui. Salmo 38, do verso 1 ao verso 4. Salmo de Davi em memória. Assim diz o Senhor, não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Amém. Esse é o salmo, um dos salmos que declara de forma tão direta quem Deus é. O nosso Deus, o Deus único e verdadeiro, meus irmãos, ele, como eu disse, ele é incomparável, não apenas em sua santidade, mas em tudo que ele é. Por isso que esses ataques ao cristianismo, eles podem ter algum tipo de verdade neles, de argumentos que são verdadeiros, mas não se aplicando ao cristianismo. O pavor do homem, o medo das coisas, por si só, isso não constitui uma base contra a fé cristã, porque, na verdade,
o medo ao Deus verdadeiro é muito maior do que o medo dessas coisas. Muito maior. Como ele disse muito bem aqui, nosso autor, ele frisa que sim, se a gente olhar com a perspectiva correta, o cristianismo é sim uma muleta para nós. Mais do que isso. É a fé no Senhor Jesus Cristo quem restaura todas as nossas forças, que nos coloca de pé e nos sustenta diariamente. Que Deus nos ajude a assim caminharmos, amparados em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.